Tudo começa quando a Mercedes está conversando com o Gabriel e ela fala que está com muito medo de ir para a casa do senhor Alessandro logo depois de tudo que o Chuchu falou para ela, e o Gabriel responde que isso é muito fácil de resolver, é só ela não aparecer para trabalhar e pronto, assunto resolvido. A Mercedes fala que está com muito medo do cara que veio ali e não lembra o nome e pede para que o Gabriel confirme a ela, e ele fala que é Bruno. A Mercedes confirma e diz que esse cara aí é o que dá mais medo a ela, e depois ela chama o Gabriel para que assim eles possam passar um tempo na casa da tia deles. O Gabriel fica confuso por conta da terapia dele e diz que queria muito voltar a andar e que está muito feliz em ficar em pé e dar alguns passos, mas que realmente o que ele queria é andar de verdade igual a qualquer pessoa. Alguém nesse momento bate na porta e a Mercedes fica confusa e pergunta quem pode ser, e o Gabriel fala que deve ser a Júlia, e a Mercedes grita perguntando quem é. O Eric grita falando que é ele e manda ela abrir logo a porta, e que se ela demorar para abrir, ele vai derrubá-la. O Gabriel diz que não tem o que fazer, então ela abre a porta e a Mercedes vai abrir, e o Eric já entra com o diabos no couro, e a Mercedes fica toda assustada e pergunta por que ele está tão nervoso. O Eric, muito revoltado, pergunta se é verdade que ela vai trabalhar na casa do senhor Lombardo, e a Mercedes, toda cagada, ela responde que não e pergunta quem foi que disse isso a ele. Eric, por sua vez, pega no pescoço dela e diz para que ela não minta para ele, porque ele sabe perfeitamente que isso é verdade. A Mercedes responde que é sim, que ofereceram um trabalho a ela, mas que ela recusou e que estava falando exatamente isso com o Gabriel, e pede para que ele confirme isso, se isso não é verdade. O Gabriel fica calado e o Eric pergunta por que ela não quer ir trabalhar lá. A Mercedes fala que apenas não quer ir trabalhar lá e que aquele Ezequiel é muito mandão. O Eric sorri debochando dela e fala que não está acreditando nela, então ordena que eles vão sair dali nesse exato momento, então que ela pegue as coisas dela, que eles vão agora. Mercedes, muito aflita, ela pergunta para onde que eles vão, e o Eric diz para qualquer lugar, para que assim ela não caia na tentação de contar tudo para o Alessandro. A Mercedes fica desesperada, diz que não e que até jura pela santa dela que não vai dizer nada, mas o Eric está revoltado, manda ela se organizar logo porque ele não tem muito tempo. A Mercedes pede para que ele não faça isso, por favor, e ele grita ainda mais, mandando ela pegar logo todas as coisas dela para ir embora imediatamente. O Gabriel, por sua vez, também se irrita, solta o grito e diz que não vai sair dali, e a Mercedes pede para que ele se cale, por favor. O Eric manda eles obedecer ou vai dar um tiro na perna do Gabriel, e o Gabriel se revolta e diz que ele pode atirar, atire se quiser, e a Mercedes manda ele calar a boca, diz para o Eric ficar tranquilo que eles vão sim. Seu Pedro está conversando com o Alessandro e com o Chuchu e diz que eles nunca deveriam ter deixado a Paula falar sobre o acidente, porque se não tivesse dito nada, a polícia jamais teria relacionado tudo isso. O Chuchu concorda e diz que viu tudo e que isso não é verdade porque ele viu o jeito do sujeito que a menina atropelou. Chuchu depois diz que jura pela luz que lhe guia que esse sujeito saiu correndo como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente se levantou e saiu correndo com suas próprias pernas. O Alessandro fala que era o dever deles levar ela para se entregar, e o Chuchu diz que sim, que isso é verdade, mas isso também foi o que fez eles errar, porque como o Gabriel disse que não viu a marca do carro, não viu a cor do carro, nem quem estava dirigindo, nem nada, então a polícia não teria chegado até a Paula. O Alessandro pergunta ao Chuchu se ele realmente tem certeza que quem deu esse dinheiro foi o Bruno, e o Chuchu diz que sim, que a Mercedes contou tudo para ele e que quem preparou tudo foi o tal do Eric, o seu comparsa. O Alessandro então diz que eles vão fazer o seguinte, que a Mercedes e o Gabriel vão identificar o Bruno lá na casa dele, na frente da mãe dele e de outra testemunha. Aí sim, com isso, eles vão pressionar ele, o Bruno, para desistir de tudo que ele quer fazer. O Pedro pergunta se então não vai ser preciso que a Mercedes e o Gabriel compareçam na delegacia.
O Alessandro fala que não, que espera muito que o Bruno não seja tão tolo para que venha permitir que tudo isso aconteça. O Pedro fala que bendito seja Deus porque a Mercedes e o Gabriel vão se salvar. Depois ele olha para o Alessandro e diz que ele tem um coração de ouro e o Chuchu confirma. Mas o Alessandro responde que não, que o que acontece é que ele também entende a situação dessa pobre gente. E depois ele chama para que eles vão até lá na casa da Mercedes para falar com ela. Ao chegar lá, o Chuchu chama muito por eles, mas ninguém atende, então o Chuchu abre a porta e entra com o Alessandro e o Pedro. O Chuchu liga a luz e o Alessandro sai olhando tudo e detecta que eles fugiram. E fica revoltado e diz que eles fugiram porque isso foi com certeza por culpa deles dois que avisaram a eles. O Chuchu diz que é isso, seu Alessandro, claro que não, e o Pedro fala que estava com ele, como poderia ter avisado. O Chuchu também dá outra ideia e diz que se ele quiser eles podem perguntar à comadre dela, a Júlia, e o Alessandro pergunta onde que ela mora. O Chuchu responde que é ali bem pertinho, então eles vão até o local e no meio do caminho o seu Pedro pergunta ao Chuchu o que de fato teria acontecido. O Chuchu fala que está achando que o Bruno ficou sabendo que a Mercedes iria trabalhar lá na casa, então ele não gostou e se adiantou. O seu Pedro confirma que sim e nesse caso levou os dois e o Chuchu diz que sim, até mesmo pode ter acabado com os dois. Depois o Chuchu aponta para casa e diz que é aquela ali. O Alessandro entra e dá boa noite. A Júlia pede para que ele entre, por favor. O Alessandro dá obrigado e entra e já vai perguntando se ela poderia dizer onde que está a Mercedes e o Gabriel. A Júlia diz que deve estar na casa dela e o Alessandro fala que não tem ninguém lá na casa dela. O Gregório nesse momento aparece e se entala todo ao ficar de frente com o Alessandro e todo se tremendo ele pergunta em que pode ajudar ele. O Alessandro responde que veio falar com a Mercedes, mas que não tem ninguém na casa dela e pergunta se eles viram se alguém veio ali buscar eles. Gregório diz que estava assistindo futebol e a esposa dele preparando o jantar e pergunta ao Alessandro se ele tem certeza que eles não estavam em casa. O Alessandro responde que tem certeza disso, depois ele pergunta se ele é o Gregório, primo do Eric e motorista do Bruno Albeniz. O Gregório, todo se mijando de medo ali, ele diz que sim, mas que não sabe onde o primo dele trabalha e nem para quem. O Alessandro, por sua vez, se aproxima zoiudo e pergunta para ele se ele era motorista de caminhão e acaba de lascar tudo. O Gregório solta a bacia de pipoca no chão e todo cagado ele diz que era sim motorista, pega a pipoca de volta e diz que agora com a crise ele está sem trabalho. O Alessandro, doido para dar um murro na cara, mas se segura e apenas pede para que quando ela, a Mercedes, voltar, que eles peçam para que ela ligue para ele, dá o seu cartão e fala que é apenas para falar sobre algumas contas no hospital. O Gregório diz que sim e o Alessandro dá boa noite e se vai, e depois que eles vão embora, a Júlia pressiona e pergunta quem é esse cara e o Gregório, ainda todo se tremendo, ele responde que é o Alessandro Lombardo.